Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 134 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada comigo, o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Também o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bom dia a todos. Consultor e jornalista Kleber Santos. Bom dia, Café, bom dia, amigos. Eu sou o economista Reinaldo Café. Nós vamos avaliar o cenário nacional, estadual e também local, né? Nós estamos aí na reta final, né, Jabur? Vamos fazer umas férias nesse fim de ano, né, da política, né? Isso, vai pular essa 2 semanas e essa é semana que vem, depois a gente dá um refresco para nossa audiência, né? Tá combinado? Até porque a política gela nessa época. É verdade. Ô Kleber, vamos começar com a situação do Lula. Eu fiz uma exposição que muitos ouvintes aqui durante o Cidade 360 concordaram comigo, sobre uma falha de comunicação do governo federal. Praticamente a Janja está fazendo às vezes, né, de comunicadora dessa coisa institucional, e há inclusive uma reclamação no seio do governo, e está dando margem para especulação. Circula no TikTok, nas redes sociais de uma forma geral, especulações, a teoria da conspiração, botando foto até do Tancredo Neves, sabe? Daquela época que mascararam que ele estava vivo. Não seria melhor, você que é um homem da assessoria política, formado em comunicação, não seria melhor uma foto lá dele despachando, já que ele assinou um decreto ou um projeto de lei da questão do carbono, né, que saiu no Diário Oficial, diz que ele botaram o computador e fez uma assinatura digital. Já que ele fez esse ato, não seria melhor uma foto dele lá dentro do hospital dizendo, ó, tá tudo ok e ele sai a semana que vem? Você não acha que tá falhando aí, dando margem para especulação? Acho sim, Café, seria fundamental, porque há apenas informação. Ele tá bem, tá tranquilo, recuperou bem, só que as pessoas têm que ver, né? Tem que se materializar. Materializar. A imagem é muito forte. A melhor comunicação que tem é a imagem, né? Então, se faz necessário nesse momento, e aí talvez seja uma opção dele, né? Porque você se lembra do Bolsonaro, por exemplo, quando estava lá no hospital, ele fazia ao vivo, sim, conversava com todo mundo, enfim, mostrava o bastidor. E as pessoas querem saber realmente o que está acontecendo de bastidor. Como é que ele está lá no hospital? Seria importante, sim. Ele está dizendo, né, que ele está muito insatisfeito com a comunicação, inclusive trocando o ministro da... O Pimenta deve sair, né? Isso, trocando o ministro da comunicação, tudo, mas tem que partir dele. Eu acredito que isso sim dá muita margem para muita especulação. Eu estava até esses dias lendo o Café, é curioso, a Suécia é algo impressionante. Lá é o contrário. Lá tudo tem que ser público, tudo tem que ser mostrado o tempo todo. A exceção, você esconder ou segurar qualquer informação, da cassação, dá um monte de problema. Então, inclusive, um documento que alguém protocola numa prefeitura, no governo, ele é público. Nada pode ser escondido. Em bastidor. Interessante isso. Deveria ser também. Exatamente. Né? Há quem tem especulado, viu, Jabu, que no dia que ele foi internado, qual é a praxe? Se o presidente está no Palácio da Alvorada despachando, a bandeira brasileira fica hasteada. Se ele está ausente, fica, eu não sei se é meio mastro ou tira por completo. E alguém observou que o movimento de trazer ele para o hospital se deu pelos fundos e não deshastearam a bandeira, ou seja, como se o presidente tivesse continuado a despachar. A segunda questão que chamou a atenção é, se tem um sírio-libanês em Brasília, por que ter que vir para São Paulo? E como jornalista, você que coordena uma redação, dirige, não é ruim para os repórteres ficar especulando sobre a questão? Não seria mais, vamos dizer, tranquilo para relatar o que efetivamente está acontecendo, à luz do que eu defendo, que agora foi confirmado também pelo Kleber, de uma transparência, eventualmente uma nota oficial, uma foto, alguma coisa nessa linha? Muito mais ruim para o governo, né, do que para nós jornalistas que temos aí assunto
para debater, para falar, tanto que estamos fazendo aqui, né? Especular. Exatamente, né? Esses desencontros, essa mudança no rito normal de publicizar sobre a saúde do presidente, sobre os atos dele, de fato traz mais prejuízos do que benefícios para o governo, principalmente, né? É nítido que a Janja interfere e coordena muito no que diz respeito à imagem do presidente, né? Tanto que me parece que a decisão de apenas o Roberto Calil falar sobre a saúde dele, sem passar pela SECOM do Paulo Pimenta, foi uma decisão que prevaleceu a vontade dela. Então quem está fazendo isso não é a SECOM. A SECOM nitidamente está, de certa forma, escanteada nesse processo, né? E quando o normal, o natural seria que a Secretaria de Comunicação atuasse, fosse protagonista nesse episódio. E aí ela vai e publica uma foto antiga dela com o Lula e não a atual, aí mais especulação. Sim, sim. E vai ser uma constante daqui para frente, né? Principalmente se a saúde do Lula começar a dar esses sinais de que tem problemas. Ela vai, de fato, com a personalidade que tem, tentar assumir as rédeas, pelo menos da conduta, se não do governo, mas da conduta do presidente, né? Porque ela acha que tem a capacidade e autonomia para isso. Agora, Kleber, já começou uma outra discussão, né, sobre a questão da sucessão, né? Essa semana os meios, grande mídia, né, falou muito além dessa questão da doença, agora uma mudança de quadro, né? Vamos pensar assim, de maneira otimista. O Lula sai dessa tranquilo, mas ele chega em 2026 com 81 anos, ele tem 79, e encerraria o governo dele com 85 anos. E olha a coincidência, ele chega com 81 para a reeleição, que é a mesma idade que o Biden chegou nos Estados Unidos e não conseguiu empreender. E aí que eu queria chegar. Obviamente que lá tinha os traços de senilidade, sim. Não é o caso do Lula, mas eu imagino a família, os seus falam, olha, peraí, o Lula, você já contribuiu com o país, vai agora descansar, porque comandar um país não é tarefa, poxa vida, comandar nossa casa é difícil, a nossa empresa mais ainda, uma cidade não se fala, um estado, uma nação, né, e com tantos detalhes, você veja aí a discussão dessa semana de emendas parlamentares, centrão, conselhão de um lado, tendo que atender demandas, e aí, Kleber, antecipamos essa discussão da sucessão, porque muito provavelmente, do jeito que está aí, nós poderemos ter fora de combate 2 dos grandes atores da última eleição. É verdade, Cafeu. Na questão do PT, a legenda não possui no momento um sucessor à altura... Que seja consenso, inclusive. Né? Exatamente, do Lula. Então, a grande preocupação, além da saúde dele nesse momento, é que ele é o único nome viável à presidência pelo PT. E as reações que a gente observou nesta semana, junto às lideranças do PT, de uma maneira geral, é que o partido gira em torno dele. Então, ele é o plano A, o plano B e o plano C. Não existe outro plano. Então, mesmo nomes como o Haddad, que seria naturalmente, embora tenha divergências dentro do partido, mas seria um nome mais apropriado nesse momento, ele não tem ainda essa força para ser o candidato do presidente. E recebe fogo amigo também, né? Há um descontentamento do PT com o pacote de corte de gastos, e o grande mentor disso foi exatamente o Fernando Haddad, né? E a presidente do partido, embora ela vá sair logo, a Gleice, ela é contra, porque ela entende que o partido não pode dar uma guinada, como ele disse, ao centro, ele tem que ser mais à esquerda. Então, o pequeno prazo que se tem, porque passa muito rápido, nós estamos aí há 2 anos, até menos de 2 anos, então é muito curto esse prazo para preparar um novo nome forte com condição de competir. Mas que antecipa a discussão, sim, né? Essa condição da saúde botou na mesa a pauta da sucessão, né? Aquilo que poderia ser uma discussão daqui a 1 ano, as especulações já começam a nascer a partir de agora, né? É verdade. E uma coisa que ninguém até que não falava tanto e nesse momento explodiu: a idade. Sim. Então a idade agora caiu a ficha de muita gente. Puxa, ele vai estar com 81 anos, e aí será que... Vai ter força para, né? Tanto que já tem pesquisa que a gente vai comentar aí que... Não, né? Antes de falar da pesquisa, eu queria que o Jabur também... Eu vou introduzir, Jabur, a questão do outro lado, né? Numa recente entrevista do Bolsonaro,
ele coloca que ele, como usando aqui a expressão do Kleber, plano A, B, C sou eu, né? Na minha visão, a estratégia do Bolsonaro nesse momento é a seguinte, ó, eu serei candidato, assim como o Lula fez quando estava preso. Eu serei o candidato. Ele vai até o fim, certamente ele vai protocolar a candidatura dele em 2026, vai ser impugnado, provavelmente, e aí ele lança o vice. Fala-se nos bastidores que ele já estaria preparando o Eduardo Bolsonaro, para ter o nome Bolsonaro na chapa, que se ele sai, o Eduardo ocuparia esse espaço. É uma leitura plausível, e para o Bolsonaro, nesse momento, é muito melhor dizer para a militância, ó, eu sou o candidato, para manter a militância ativa. Isso, para manter a tropa unida. Nesse momento ele tem que dizer que é candidato, ele não pode jogar a toalha, né? Ainda há algum tipo de recurso, talvez, eu não sei. Ele está contando com Anistia. Cássio Nunes, né? anistia, mas mais anistia. esse fato novo aí da questão do golpe, né, pode ser mais um complicado. Ele tem 14 ações e mais essa ainda podem tirá-lo aí do páreo em 2026, né? Particularmente eu acho que dificilmente ele concorre mesmo. Agora me deixa um pouco intrigado, assim, toda vez que se fala no Bolsonaro e num substituto possível para ele, a Michelle é quem aparece, inclusive nessa pesquisa da Quest, né, ela aparece razoavelmente bem ali, os números até não estão lá no alto porque ela não é candidata declarada, nem se cogita tanto o nome dela, mas ela sempre surge. Você está dando informação agora do Eduardo, é um nome plausível então, também, e outra, talvez o represente mais, né? Mas é que a Michelle, o Bolsonaro já deu a entender que ele quer protegê-la. Ele não quer que ela vá para a Cova dos Leões. A gente sabe que a hora que o nome dela for viabilizado, talvez ela não tenha estrutura para sustentar e suportar, e isso pode enfraquecê-la durante os debates, ela pode ser atacada. E dá a impressão que o Bolsonaro entende que não. E há também um projeto da direita, nós vamos ter uma renovação para o Senado em 2026 de 2/3. E há um movimento da direita na tentativa de emplacar os dois candidatos para renovar. Isso quer dizer o seguinte, a direita chegaria no Congresso com maioria. E com isso, pautas como, por exemplo, impeachment de ministro do Supremo passariam mais facilmente. Entendeu? Então, eu acho que a Michelle é um plano A para o Senado Federal, pelo Distrito Federal. Essa é a minha avaliação. Como será aqui no estado de São Paulo? Muito provavelmente se o Eduardo Bolsonaro não for para a vice-presidência do pai dele, como é o Salles. O Salles também seria um candidato a senador pelo estado de São Paulo. A tentativa de fazer dois aqui. E ver que o Randolph está tentando mudar a regra, né? Não sei se acompanharam. O Randolph veio agora com... Não, foi o seguinte, não precisa votar em 2 senadores. A gente vota só em um e os 2 mais bem colocados vão para o Senado. Aí o que ele está querendo dizer? Vamos ver, a direita majoritariamente vai, sei lá, no Ricardo Salles, o segundo colocado pode ser o Boulos. E aí ninguém votou no Boulos, mas ele pega em segundo lugar, aí você faz uma tentativa de mudança de regra no meio do jogo. Não dá para dizer que não é inteligente, né? Mas que se vai passar ou não, é quase certo que não. Tem que mudar na Constituição. É quase certo que não passa isso, não. Você sabe que o indicativo de quem será o substituto do Bolsonaro eventual poderá ser a posse do Trump. Está se discutindo quem que vai representar o Bolsonaro lá. Se é a Michelle, ontem falou-se que a Michelle iria. Ou vai ser o Eduardo. No evento da posse do Trump. O Eduardo, ele está botando um pouco as garrinhas dele no contexto internacional. Parece que ele vai ter um cargo importante, né, nesse contexto internacional político. Vamos aproveitar então esse gancho e falar um pouquinho dessa pesquisa Quest. O que você tem aí? Você está com ela aí, Kleber? Tenho sim. Que eu tenho aqui que o Lula votariam na reeleição dele 52% contra 45% que não votaram, certo, João, aí? Isso. Né? Isso 52% de aprovação do governo, né? Do governo. E 47% desaprovam o governo. Ele ficou estável ficou estável em relação à última pesquisa Quest, não houve grande mudança nesse patamar. Então 52% da população entrevistada, né, naquela amostra, representando um extrato aí, estaria satisfeito com o governo, é isso, né? Agora tem os números também aí, se você não tiver, eu tenho aqui. Pode falar.
falar, João. Ela foi divulgada quinta-feira, né? Pesquisa Genial Quest, e mostra que o Lula, nesse momento, ainda seria favorito, nesse contexto todo que nós estamos analisando, para a eleição de 2026, caso concorra. Ele venceria o Bolsonaro e outros nomes em cenários estimulados para o segundo turno. Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 51-35. Contra Tarcísio, o Lula venceria por 52-26 e Pablo Marçal, o Lula venceria por 52-27%. A grosso modo, esses são os principais números. Surpreende essa com o Bolsonaro, né? Uma diferença aí expressiva, né? De 52 para 51 para 35. 35, porque na última eleição ficou por um ponto percentual. Mas o Bolsonaro sofre nesse momento com fatos seguidos negativos, né? E o Lula, de certa forma, o governo não é considerado um péssimo governo, também não é um bom governo, tem esse desafio fiscal aí pela frente. Mas os indicadores de curto prazo são positivos. A economia tem indicadores positivos. Tirando a inflação. Talvez isso explique um pouco essa... Mas é muito cedo, né? Muito pouco. E essa história do Caiado, ele sai de cena, o Kleber, ou ele busca... Porque só para a nossa audiência entender, flagraram, né, o Caiado na campanha a prefeito, reunindo ali um grupo de vereadores, pedindo voto para o prefeito eleito de Goiânia, né? E aí houve uma ação na justiça e cassaram o mandato dele e do prefeito, né? Obviamente que cabe recurso, ele disse que é inocente, que não teve essa fala, né? Mas alguém que declarou que quer ser candidato daqui a 2 anos, já foram lá, deram um jeito de tirar ele do páreo, né? Brasil não é para amadores. É verdade. Mas olha, eu acredito que o Caiado reverte, viu, Café? Também acredito. Ele tem aí as outras instâncias, então eu acredito que ele reverte sim. Agora, só uma observação, é que quando a gente falou do Lula, tem uma curiosidade. Ao mesmo tempo que ele está em primeiro de acordo com essa pesquisa, 52% dos brasileiros não querem que ele seja candidato de novo. Então, 52% acham que o Lula deveria encerrar a carreira política nesse mandato. Portanto, tá ali. E no quadro... Pois não... Eu queria até comentar um pouco sobre isso, né? É um paradoxo interessante, né? Metade, os números aqui da pesquisa de intenção de voto dão mais ou menos metade da preferência para o Lula, que ele seria o vencedor contra Bolsonaro, Marçal, Tarcísio, mas eu não sei se essa mesma metade ou uma outra metade não querem que ele seja candidato. Isso revela, mais do que os números em si, se ele vai ou não vai ser, revela que há um quadro em aberto, né? Porque há uma incerteza em relação a todos os outros nomes possíveis, tanto os da direita quanto da extrema direita e mesmo os da esquerda. Mas também revela outra questão, que é não ter opositores potenciais tirando o Bolsonaro da parada. Entendeu? Sim, então é essa a leitura. Olha, eu não gostaria que ele fosse candidato, mas se ele enfrentar Marçal, se ele enfrentar Tarcísio, se enfrentar o Caiado, é ele. Você entendeu? Ruim sem ele, pior sem ele. É mais ou menos assim isso, que eles estão colocando. E aí é um olhar, né, que os opositores a ele, os potenciais candidatos, têm que fazer, porque você tem aí 2 anos de construção, né, dessa candidatura. Menos de 2 anos, é 1 ano, né? O ano que vem, né, em meados de junho e julho, Kleber, que a coisa vai esquentar para valer? Com certeza, com certeza. Na verdade, nesse momento é muito bastidor, né, Cafeu? Nesse momento são as amarrações, as possibilidades, quem junta com quem. Você vê que teve recentemente uma reunião importante do Ricardo Nunes, de diversas lideranças empresariais de São Paulo, todas reunidas com o Bolsonaro, inclusive com a presença do diretor do Paraná Pesquisas. Então, muito bastidor nesse momento, mas a partir ali de junho do ano que vem, a coisa já começa numa contagem regressiva. Muito bem, é hora da gente fazer um rápido intervalo comercial, o cafezinho tá chegando aí, a gente vai falar ainda das Big Techs que passou lá no Congresso, nós temos assuntos do governador do estado, um péssimo momento aí para a segurança pública do estado, né? O que mais aí que nós vamos tratar? E temos um furo local, que eu não vou dar o spoiler aqui agora, mas daqui a pouquinho nós vamos ter um furo, uma notícia boa para Bauru. Opa, isso é bom. Com exclusividade, primeira mão. Primeira mão aqui. E temos a licença da prefeita, né? Que vai ficar fora aí também 8 dias, né? Já anunciado aí, doutor Orlando assume amanhã, né? Vai ter a posse. A gente vai falar da política estadual e da política local com esse spoiler aí do Jabur. E não percam, hein? Tem um furo de reportagem aqui. Atenção, que rumpam os tambores nessa sexta-feira 13. Ninguém saia da sala, ninguém saia da sala. Qual é o furo?
Furo em tempo real, viu? É uma decisão de hoje, a gente já leva ao ar e apresenta aí aos ouvintes internautas. O juiz José Francisco da Silva Neto, da terceira vara federal de Bauru, liberou na madrugada de hoje o valor remanescente da dívida federalizada, aquele erro de cálculo no financiamento contraído para construir o viaduto Nicola Avalone, lá no centro, também conhecido como viaduto inacabado, né? O montante que chega nesse momento para os cofres da Prefeitura de Bauru é de 20 milhões. E, em termos práticos, essa decisão acaba pondo fim a uma disputa de muitos anos, que começou em 2002, quando o ex-vereador José Clemente Rezende e os advogados Robson Fialho Filho e Tadeu Saravalli contestaram o valor da dívida através de uma ação popular. Essa negociação de empréstimo inicialmente foi feita pelo Tidei de Lima, na gestão dele, em 96, quando a prefeitura obteve 10 milhões do Banco Chase Manhattan para finalizar o viaduto, aquele que passa sobre os trilhos da ferrovia lá no centro da cidade. Só que a dívida nesse meio tempo subiu para 23 milhões e meio, 42 meses depois, um aumento de 233%, e o município ofereceu repasses de ICMS e fundo de participação como garantia. Naquele momento teve até algum bloqueio das contas, e agora, depois da ação, finalmente esse valor absurdo foi recalculado, e Bauru, assim como a União também vai receber, e Bauru no total recebendo 100 milhões de reais, mais 70 e tantos, você observava agora há pouco, cerca de 80 milhões já chegaram aos cofres. E hoje chegam mais 20 milhões, é uma notícia boa para a prefeitura, né? E para a prefeita. Só para esclarecer, esse dinheiro chega solto, viu? Porque ele não tem vinculação com educação e saúde, porque já na época já houve essa vinculação, portanto é um dinheiro que chega solto, pode ser livre destinação. Lembrando, temos que dar o crédito aos 3 advogados e fizeram pro bono, ou seja, não terão honorários advocatícios, ou seja, é um dinheiro limpinho para o município, sem que esses bons bauruenses que promoveram a ação tivessem qualquer vantagem pessoal, entre eles o Clemente Rezende. Exato. A gente tem que só um crédito a mais aí antes ao Fleury, ao nosso repórter, editor de política, o André Fleury, que trabalhou o assunto e nos mandou essas informações aqui agora. O Fleury está em casa nos ouvindo, um abraço a ele. Agora você pode falar. Sim, não, eu só queria saber o seguinte, João, quando que esse dinheiro vai estar na mão da prefeita, que ela vai poder utilizar? A partir de quando? Agora. Já vai para a conta. Já vai para conta. Se ele decidiu, você já vai fazer uma guia de liberação de recursos, hein? Vai virar esse ano com esse dinheiro na conta. Na pior das hipóteses, é 31/12. Tá lá. Final de ano muito gordo, então, em Bauru, hein? Com mais 20 milhões de reais. 20 milhões para usar no que quiser, você falou. Eu que falei. É livre porque não é verba carimbada. Não é verba, ela não entra como receita ordinária ou receita tributária, né? É uma indenização, então ela não cumpre aquele preceito constitucional que você tem que destinar 15% para a saúde e 25% para a educação. Entra solto. Como economista, eu digo o seguinte: a vida é feita de escolhas, né? Mérito do atual governo de ir atrás dessa verba? Ok, caiu no colo. A pergunta é: com dinheiro em caixa, as escolhas seriam boas ou seriam ruins? Essa é a grande dúvida. O Segala, na última segunda-feira, não sei se acompanhou, ele foi direto ao ponto. Ele quis dizer, em outras palavras, usando uma figura bíblica, que nós temos um sepulcro caiado. Ou seja, nós temos um revestimento da cidade que está bonito, mas nas entranhas há grandes problemas. Ele fez uma alusão a uma fazenda abandonada em que o pai, para satisfazer os filhos, reforma só o caminho onde eles andam, mas a água não chega, você tem o problema da iluminação, não tem pavimentação, então o Segala fez essa alusão dizendo, olha, realmente o asfalto tá bom, você tem uma série de questões, mas a infraestrutura, a reclamação, a efetividade e tal. Então, tomara que tenha juízo aí no uso desse recurso, porque mais 20 milhões não é pouco dinheiro. Nós temos problema com a segurança pública, nós temos problema com as unidades, temos problema com a Indurb. A Coab é outra incógnita, nessa semana escancarou aí dívidas mais do que milionárias, né? Chegou a bilionárias, então... Não há acordo com a Caixa. Funprev, outro grande desafio, então tomara, né, que as escolhas sejam as mais positivas para o município, né? Eu acho que é isso que a gente espera. O dinheiro está aí.
E experiência para isso já não falta mais, né? Era uma alegação talvez lá do primeiro governo de que ainda está conhecendo a máquina, está aprendendo a como é que é a vida do executivo de governo municipal, mas agora isso já foi superado. Como eu estou na fase das sabedorias, uma vez eu estive com o dono de uma empresa de carrocerias, um japonês, ele falou: você sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Para a gente ouvir mais do que falar. Então a gente espera também que a prefeita possa ouvir, né, os assessores, a comunidade, para também no diálogo, né, encontrar o melhor caminho para esse dinheiro. Vamos comemorar a grana aí. Vamos, já que a gente falou de Bauru, inverter aqui, que eu ia trazer o estado, mas vamos falar aqui. Oficialmente, então, a prefeita estará fora, né, nesse fim de ano, não disse ainda o destino, mas para uma ausência formal, dá a impressão que vai para o exterior, né? Seriam aí 8 dias, né, que Orlando Costa Dias vai assumir a prefeitura, já recebendo 20 milhões de reais na conta. O Orlando tem sorte, o Orlando que possivelmente está nos ouvindo aqui, como sempre faz, um abraço a ele e bom governo, né, de 8 dias. Ele assume amanhã a Câmara dá posse a ele, e a prefeita vai ficar 8 dias, como você disse, e como é menos de 15 dias, são menos de 15 dias, né, então não há necessidade de aprovação pelo plenário da Câmara. Se fossem mais de 15 dias, a licença, a Câmara, os vereadores teriam que aprovar, nesse caso não. É só uma posse simbólica. Exatamente, e a gente não sabe exatamente para onde ela vai, mas certamente, por tudo que a gente apurou, é um descanso, né? Que acho que todo ser humano merece também, ela também, depois de 4 anos aí praticamente, tirando uma viagem polêmica lá do começo do governo, mas não se tem notícia de que ela tenha tirado vários dias aí para descanso, né? E também não são tantos dias assim. Perfeito. Bom, tá aí então, e para a Câmara, para a mesa diretora, né, ainda muitas dúvidas, né? Eu entrevistei na terça, né? Na segunda-feira veio aqui o Juninho Rodrigues, né? E eu consegui assimilar dele na entrevista que é aquela história do soldado do partido. A impressão que passou, e não é fala dele, é dedução minha, né? Então eu que assumo a responsabilidade, que o executivo, o governo não vê com bons olhos uma eventual eleição do Marcelo Afonso. É pelo gênio dele, pela postura dele e tudo mais. Inclusive eu apurei lá em bastidor, lá na Câmara, que ele está prometendo terceiro assessor, mais contratação de gente, sabe, ele está fazendo um trabalho ali de bastidor. Ele foi a São Paulo para conhecer como é que funciona lá o Legislativo. Exatamente. E o que é que tem lá que não tem aqui. Exatamente, então gastos à vista aí. E o governo parece que não, o Marcelo não. Então, a impressão que eu tive que se não emplacar, por exemplo, o Marquinhos de Souza, o Juninho Rodrigues entraria na parada para poder pacificar tudo e dar sequência. É a mesma leitura, né, que acho que a nossa redação faz lá, né, na área política. Exatamente, nós temos essa informação também de que há uma preferência... ou uma despreferência, né, pela candidatura do Marcelo, pelas características dele, que o executivo não veria como muito favoráveis a um presidente de Câmara que tem que, em tese, né, não tem um pouco mais de jogo de cintura, mas né? que a prefeita, é óbvio, quer um alinhamento, né, quer ter alguém dela lá no comando, e então ficaria o holofote voltado mais para o Marquinho, mas o Marquinho também sofreu, já não sei se sofre ainda, uma resistência da bancada evangélica por vários motivos, então pode de fato tudo se encaminhar para os braços do Juninho Rodrigues, que diz que não quer, até é compreensível, ele quer cuidar do mandato também, já está reeleito. A leitura dele, desculpa te interromper, é que sendo... O que dá para sentir do Juninho Rodrigues é que ele quer ser candidato a deputado. Sendo o presidente da Câmara nesses 2 primeiros anos, seria ruim para ele. Apesar da evidência de um presidente da Câmara, impediria dele fazer campanha. Ou seja, dele ficar mais solto para percorrer os bairros, os eleitores. É descomunal, desculpa de interromper também, é descomunal o trabalho de um presidente em relação aos demais vereadores. É muito compromisso todo diário, dia. É o tempo todo tendo que ler todos os documentos que passam por ali. Olha, 30 milhões de orçamento. 30 e tantos funcionários. 120 e tantos funcionários. 120 funcionários. Exato. Coordenar sessões, atender demandas da população.
ter a assessoria jurídica ali toda hora, vereador cobrando posicionamento, às vezes invertidas vindo do próprio executivo, quer dizer, tira um pouco essa possibilidade de você fazer o trabalho político efetivo, não obstante toda a evidência que você tem. Você é chefe de um poder, né? Então, eu acho que para as pretensões do Júnior Rodrigues, para ele, seria melhor ficar solto. É isso, né, Kleber? Porque aí o vereador teria, mas... lembrando só do Marcelo Afonso que ele foi praticamente quem bancou a candidatura da Suelen lá atrás, tá? Tem uma gratidão aí, ou uma ingratidão, mas o que nós sabemos de bastidor que, não obstante isso, o governo não vê com bons olhos o Marcelo Afonso como presidente do Legislativo, tá? Teria resistência. Mas conta com ele na bancada. Conta com ele, claro, sem dúvida. Tanto que está no mesmo partido, né? Ele migrou pro PSD, né? Do Kassab, que é o mesmo partido da prefeita. Com relação ao Juninho, o que eu vejo é o seguinte, vai pesar bastante o planejamento, o objetivo que ele tem de futuro na política. Se realmente for para se candidatar a deputado e como ele está com a prefeita, o ideal, ao meu ver, seria ele ser o líder da prefeita na Câmara. E não o presidente. Exatamente, porque como líder da prefeita na Câmara, ele vai estar linkado com todos os avanços, com todas as conquistas, fica mais fácil... Ele cola nela definitivamente. Fica mais fácil para o eleitor identificar quem está de um lado, quem está do outro e quem está realizando, porque como líder, você tem a oportunidade, dependendo do que se conversa com o prefeito, você pode anunciar obras, pode trazer notícias boas, então esse é o caminho. Mas há um problema, né, Jabor, nesse raciocínio do Kleber. Tem que combinar com os russos. Por quê? A mãe dela certamente será candidata e tem um acordo com o Rodrigo Mandalite para ser candidato. Vamos imaginar que o Rodrigo vá para o estadual e a mãe para federal. Aonde o Júnior Rodrigues se encaixaria nessa questão? É um dilema, é um problema. Sacou? Então há mais variáveis em torno disso e isso pode ser um limitante para o próprio Júnior Rodrigues, que são as costuras que o partido tem feito para sustentar, né? Lembrando que o MDB vai com 4, né, nessa legislatura, né? Vereadores, são 4 vereadores. 4 vereadores. Não, 3, né? 3, são né? 4 do PSD e 3 do MDB. Do MDB. O Podemos também tem 3. 3 do MDB, não é pouca coisa, não. Pode ser o fiel da balança nas decisões lá, porque com o MDB alinhado, você tem 13 votos praticamente garantidos. Sem eles, você tem 10 de 21. Percebe? E se houver qualquer manobra de bastidor para viabilizar o Júnior Rodrigues como candidato a deputado, em detrimento ao Rodrigo Mandalite ou alguém do clã Mandalite, vai dar racha. Mas olha, eu vou então botar mais pimenta ainda nesse tempero, porque eu já ouvi em outro momento, só para complementar a tua informação sobre o Júnior, de que ele também teria pretensões para a prefeitura, inclusive, né? Se prepararia para ele ser candidato. Exatamente, talvez nem na próxima eleição, né? Porque ele é novo, jovem, ele quer ainda acumular um pouco mais de experiência, mas numa dessas, se não tiver espaço para deputado, pode ter uma costura, um acordo, e a prefeita também vai ter esse dilema pela frente. Ela não pode lançar a mãe prefeita, porque a legislação impede, né? Candidata a prefeita. Mas o Orlando já se lançou aqui, candidato. O Orlando se lançou, mas quem garante que ela vai, né, ficar com ele? Ele como vice é ótimo, perfeito, eles se alinham muito bem, mas para ela apostar nele como candidato a prefeito, eu não sei. Pode até ser. Teria até um perfil para isso, né? Mas o Júnior pode também surgir como uma novidade por aí, viu? Se ele for bem daqui para frente, como tem sido até agora, se reelegeu bem, uma votação que foi alta, né? Não sei. É mais um ingrediente apenas aí. Se eu tivesse que fazer aposta hoje, Sandro Bussola leva essa. Eleição, né? Eu acho, porque ele é o grande articulador ali. O cara mas sabe nós soubemos, Café, pelos bastidores também. Bom, eu não tenho esse bastidor, é uma leitura de fora. Exato, tá? Porque o Sandro também, segundo a apuração lá do André, dos colegas, ele teria também resistências por todo já o histórico dele na Câmara, alguns encontros e desencontros com colegas. Então o Sandro teria uma certa resistência, né? E me parece que o próprio governo também não gostaria de ter já de cara o presidente de um outro partido, que ele é do MDB, né? E isso reforçaria o projeto do MDB, que já não é um projeto muito humilde. E correria por fora o Maldonado, que é novato, é do PP, Exato. Ambicioso na política, mas ele poderia ser uma sombra
a todo esse projeto, né, que a família Rosim tem, ele que está no mesmo nicho de evangélicos, ele poderia ter luz própria para o futuro, tanto que ele já sinalizou até sair do PP para ir ao PL, portanto é alguém aberto a uma conversação, portanto seria um outro ator também em torno ele já desse foi do tema. PL, né? O Maldonado foi do PL, lembra que ele veio aqui até como pré-candidato a prefeito? Não, foi sondado, ele nunca saiu do PP. Ah, não esteve no PL, então. Ou ele saiu e não se filiou ao PL, ele fez esse movimento. Ele faria o movimento, ele foi sentir, mas ele, pelo que eu entendi, ele não teria saído do PP, ele voltou, quer dizer, ele acabou voltando atrás em relação a migrar para lá. O bastidor que eu sei é que ele recebeu muitas ligações, o próprio pai da prefeita pressionou, chamou ele de volta, eles se acertaram porque havia algumas rusgas ali internas e eles escapam. Depois teve aquele fato anunciado que ele estaria disputando o mesmo nicho do Júnior Rodrigues, criou um mal-estar, ele desmentiu que isso seria verdade. Na verdade, o que você tem, na verdade, é um bastidor que nem sempre nós, pobres mortais, apesar de atuarmos na imprensa, a gente tem acesso a todas essas informações. Sabemos de muita né? coisa. Muita coisa está ali. Bom, posto isso... O Kassab, eu acredito que vai ter um peso muito grande, até pela importância de Bauru. É o partido dele, né? O partido dele. Eu acredito que ele acompanha muito de perto a situação aqui. Bom, antes da gente migrar para o governo do estado, o Bizarro me mandou aqui, até vale a gente ilustrar, na pesquisa que foi feita aí, 51% acreditam que houve tentativa de golpe em 2022 e 38% não acreditam que houve tentativa de golpe. Essa é a pesquisa Quest. Surpreende esse número, Kleber? Eu acho que não, né, Cafeu? Porque a narrativa é muito forte, né? Hoje está massacrando toda hora, a grande imprensa principalmente, os telejornais, o tempo todo falando disso, e a população que não participa tão de perto, ela tem que se informar e a partir da informação ela faz juízo de valor. Agora, falando no governo do estado, Jabor, é um momento em que inclusive o Tarcísio foi chamado, né, convidado lá na Assembleia Legislativa, junto com o Derrite, para falar sobre a questão da segurança no estado de São Paulo. Há um questionamento do posicionamento do Derrite, né, em relação a essa questão. Eles estão pegando casos aí que são isolados de uma corporação de mais de 80 mil policiais e entendendo que o policial de São Paulo não estaria devidamente preparado. Nós tivemos aquele caso da ponte lá que foi colocado, espancamento de um casal numa garagem, mais um problema envolvendo outros policiais em abordagem, que um deles deu tiro nas costas de uma pessoa que não parou, quer dizer, e mesmo a paisana, quer dizer, é um momento do ponto de vista da segurança. E a intervenção do Barroso, né, dizendo que o estado de São Paulo tem que ter a câmera ali no uniforme, né? Como é que você está vendo esse momento, vamos dizer assim, de reflexão e de críticas ao governo Tarcísio na área da segurança? Olha, Café, antes de mais nada, de fato, não dá para generalizar para toda a tropa, né? As condutas ruins, exatamente. Né? Porém, é nítido que há uma escalada de violência, coincidentemente ou não, eu acho que não é só uma coincidência, desde que o Derrite assumiu o comando da secretaria. E isso... por parte da polícia, você está falando. Por parte de uma escalada de violência policial, exatamente. E de exageros, de excessos, né? Enfim, de crimes. E isso gerou fatos, inclusive esse do Barroso tomar essa decisão, nada é por acaso nesse mundo, ainda mais na política, né? E certamente preocupou o Tarcísio. Tanto que ele fez aquela declaração sobre as câmaras corporais, fazendo uma autocrítica, exatamente, para tentar remediar a situação, porque esse fato preocupou. Eu acho que no momento é o fato mais sensível e delicado para o governo dele, né? Que vai bem em outros aspectos. Então eles estão tratando de botar, baixar o tom, tentar botar água nessa fervura, porque isso pode prejudicar toda a trajetória, comprometer o próprio governo e as pretensões políticas do Tarcísio, acima de tudo, né? Se de um lado... Não pode perder o controle. Sempre o perfil do Derrite é um perfil de liberar mesmo a tropa, de defender que o bandido tem que ser confrontado, bandido morto, bom é bandido morto, aquela história toda, a gente sabe, a filosofia é mais ou menos essa, mas não pode perder o controle, né? Porque isso é muito importante, né? O Kleber pode falar melhor, a mensagem que vem dos atos, dos gestos do líder, isso se espalha rapidamente entre os comandados. Então é nesse viés, Kleber, se de um lado, no governo federal, o cidadão identifica a questão econômica como um fator,
Num governo do Estado, a segurança substituiria essa percepção ou ainda assim no governo do Estado o olhar estaria talvez para a educação, para a saúde e nem tanto para a segurança? Olhando esse tripé. A segurança, ela é identificada pela população como algo do Estado. Do Estado. Do Estado. Tanto que nas discussões de prefeitura, por exemplo, sempre vem, puxa, mas a segurança está ruim, aí o prefeito candidato diz, olha, comigo. Não é comigo, é com o governo do Estado. O que eu vou fazer é melhorar a iluminação, eventualmente criar uma guarda municipal, mas isso aqui é do Estado. Tanto que ele se compromete a fazer convênios para aumentar aquela atividade delegada, enfim. Vocês falam em guarda municipal. Guarda municipal, então é isso. Agora, quando se fala em segurança no estado de São Paulo, esses exageros realmente têm que ser rapidamente punidos, e o DERIT teria que vir ali com a sua tropa toda e dizer, olha, o limite é esse. Por quê? Porque a partir do momento que dá qualquer problema na segurança, é tudo que uma oposição quer. Por quê? Porque a segurança tem sido o problema sempre. E agora, há aquele outro lado também que defende muito a questão dos famosos direitos humanos. Então esse grupo cresce muito nesse momento, porque tem motivo. E nada é mais forte, como a gente vem dizendo aqui, do que a imagem. Então tudo que está acontecendo tem imagem, alguém filmando, alguém fotografando. Então isso aumenta ainda, amplia e dá munição para quem quer uma segurança pública mais direitos humanos. Então tem que achar o equilíbrio. Nesse momento é o equilíbrio. Então a tropa, realmente, a polícia militar precisa ser orientada mesmo nesse sentido para coibir o máximo desses exageros que são particulares, individuais, não é uma filosofia da polícia, mas isso aí pega e pega muito e prejudicará muito o Tarcísio se continuar. O que eu tenho de impressão é que o DERIT não goza de admiração da corporação. Eu vejo, lembra que ele deu uma mexida em alguns postos, transferindo unilateralmente, sem diálogo. Houve um mal-estar na corporação, foi no estado todo. E ele é o capitão, né? Exatamente. E aí os de autopatente falaram, peraí, qual é o diálogo que ele tem? O que ele conhece na ponta? Por que ele não nos chama para dialogar sobre esses temas? Então há não diria um mal-estar, mas uma crítica em relação a esta postura do DERIT, que por sinal pede licença agora. Ele volta para o Congresso, que vai ter de novo um plano nacional de segurança, então ele quer participar diretamente, então ele vai sair um pouco do comando, mas eu acho que o DERIT é hoje um problema a ser administrado, sim, pelo governador, porque de um lado eu tenho que prestigiá-lo, porque ele é um cara de primeira hora, é meu preferido, mas na outra ponta você tem uma insatisfação da população, tem essa questão dos direitos humanos que não pode ser desconsiderada, e você tem também a questão da própria tropa, né? E eu acho que, complementando esse quadro do DERIT, o que mais o segura no governo hoje é o padrinho forte que ele tem. Que é o Kassab. Não. O próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. É o Bolsonaro, né? Não é o Kassab. Inclusive, recentemente, ele conversou com o Bolsonaro sobre essa crise aí de vai, não vai, de críticas ao governo e tal. Então, é o que o mantém firme hoje. Senão, talvez o governador já o tivesse dispensado, demitido, porque os governos funcionam assim, né, Kleber? Deu um problema, começou a manchar a imagem do governo, prejudicar, é só trocar um nome, não é um problema tão grande, pode até combinar um outro negócio depois, enfim... Bom, nós tínhamos que falar um pouco da Big Tech, mas vamos ficar para a semana que vem. A gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, essa questão das redes sociais. E repete então aí o furo de reportagem do André Fleury para a gente deixar aí registrado para os nossos colegas da imprensa poderem reproduzir a matéria. Isso, eu vou falar aqui por alto, não vou nem ler aqui o texto, mas na renegociação da dívida federalizada famosa, né, depois de muitos anos, Bauru, que já havia recebido 78 milhões como compensação de um erro de cálculo, hoje, nessa madrugada, acaba tendo mais 20 milhões liberados pela justiça, e com isso fecha-se todo esse imbróglio e Bauru tem esse dinheiro de volta e a prefeita isso no caixa para dar uma boa destinação. Tudo isso no Jornal da Cidade desse fim de semana. Um abraço, Jabu, para você. Até sexta que vem, o nosso último programa desse ano. Isso mesmo, um abraço a todos, bom final de semana. Kleber, um abraço para você, boa semana.
para você também, um abraço aos nossos amigos. Bom, eu volto na segunda-feira com a nossa equipe no Cidade 360, o Café com Política, como eu coloquei, o último episódio será desse ano, né? Na próxima sexta-feira, às 7h30 da manhã. E a você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro marcado na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau! Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.